Irmãos, muito obrigado por terem vindo. Nós já agradecemos a Deus por estar aqui. E eu, em especial, quero agradecer a todos vocês, né? Aqui tem grandes amigos, aqui tem o meu pastor, aqui tem companheiros da MCM, pastor Jonathan, o bispo Nilson, né? O Newton, que estava aqui agora há pouco, ele está lá no fundo, muitos outros, né? Companheiros aí de ministérios, e eu agradeço. Outros de fora, tem gente de longe. Recife, bem-vindos. Então eu quero agradecer a todos vocês, em especial, eu mesmo estou agradecendo porque eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Aguardei esse momento por muito tempo, aguardei esse momento. Então eu estou numa expectativa de que o Senhor faça realmente alguma coisa bem forte e poderosa conosco. A direção que o Senhor me deu foi de que eu viesse para cá e de alguma forma eu atrapalhasse o mínimo possível daquilo que Ele quer fazer conosco. Então, assim, se você perceber alguma desorganização, talvez uma falta de um detalhe ou outro, tenha paciência. Tenha paciência, porque para não interferir muito, a única coisa que nós fizemos foi marcar um horário para começar, convidar algumas pessoas para pregar, e já os avisei. Se o Senhor mudar, mudou. Talvez você não saiba, mas isso agride um pouco a minha alma, porque eu gosto da coisa bem metódica, bem cada coisa no seu lugar. Mas é assim que o Senhor disse que quer fazer conosco aqui nesses dias. E nós até já começamos de uma forma diferente. E eu quero deixar isso assim, um recado, né? Eu já disse a você, não tente viver uma vida cristã normal nesses últimos tempos. Você não vai prevalecer contra o inferno se você tiver uma vida cristã normal. Então, tenha cuidado. E vou fazer uns comentários. Eu acredito que o Senhor vai nos abençoar muito aqui esses dias, amém? Ele irá nos abençoar aqui. Há um propósito pelo qual Ele nos trouxe aqui. Eu estou vendo aí, tem vários profetas aí de carteirinha, né? Eu sei que o espírito da profecia ele pode usar qualquer um, mas há alguns profetas aí de prontidão que estão nesse processo, nessa busca ou nesse ensinamento de Deus a respeito dessa mensagem que vai ser compartilhada aqui desde 2010, que começou o processo. Então eu quero fazer apenas alguns comentários aqui antes da gente entrar na palavra propriamente dita. Nós aqui da MCM, nós ali da Igreja Batista Atos de Justiça, em São Luís Montes Belos, que deu origem a esse ministério, MCM, de onde surgiu a MCM, nós estamos muito convictos de que a proposta de Deus nesses últimos tempos, para nós, pastores, líderes de igreja, é de um relacionamento na mesa. Nós temos ouvido falar muito a respeito disso, e é interessante que, por muito tempo, parece que nós nos relacionamos assim, meio que interessados no púlpito uns dos outros, né? E, de alguma forma, o Espírito Santo está conseguindo nos levar para um lugar que nós estamos chamando de mesa. Essa mesa é aquele momento em que, de fato, né? Tenho conversado com o bispo Nilson, que está andando aí muito em nome da MCM, o pastor Jonathan, que está andando muito em nome da MCM, e o que esses dois homens têm feito aí é isso. Tem feito uso do púlpito? Tem pregado? Sim. Tem pregado porque tem que transmitir a mensagem para a igreja, mas parece que o alvo principal, a proposta principal de Deus para esse último tempo é mesa. Mesa. É, né, pastor? Isso. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu estou fazendo alguns comentários daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós estamos tentando colocar em prática e viver. Um evangelho hoje em volta de uma mesa, né? E é por isso que nós estamos aqui, e eu espero que você sinta bem à vontade. O Senhor tem me levado também a alguns lugares, tem me dado amigos,
amigos. Mas deixa eu te deixar um recado. Agora, recentemente, o Senhor me deu um aviso, um puxãozinho de orelha, vamos dizer assim, um recado de Deus. Ele me disse assim: você não precisa de mais amigos para cumprir o que eu te mandei fazer. Para fazer o que eu te mandei fazer. Mesmo antes de nascer de novo, o Senhor já tinha me dado uma condição de fazer boas amizades, relacionamentos duradouros. Já era uma característica que o Senhor me deu antes de nascer de novo. Claro que isso cresce, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E não significa, irmãos, que eu não serei o teu amigo. Não é isso que Deus diz. É porque quando nós nos relacionamos num nível de amizade apenas, a gente parece que fica meio que um cuidando do outro nesse nível, e a gente se distrai um pouco do momento em que nós estamos vivendo. E o que nós vamos passar aqui tem muito a ver com a segunda vinda. A mensagem que vai ser transmitida aqui tem muito a ver com a segunda vinda do Senhor. É um momento único e nós precisamos estar atentos. Você tem ouvido falar de guerras por aí? Nós vamos falar disso aqui. Nós vamos usar uma linguagem um pouco, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem um pouco militar, talvez para a gente entender um pouquinho o momento que nós estamos vivendo e a maneira como eu acho que Deus quer que nós nos caminhemos daqui para frente. Um grupo. Amém? Outro comentário que eu quero fazer. Esse entendimento a respeito desse comentário me veio agora recente, quando o Senhor me deu algumas frases antes do Covid. E também veio agora graças a uma mensagem que Deus está trazendo lá na nossa igreja a respeito da ceia. Existe uma diferença daquela ceia que é ministrada lá em Lucas, ou que é ministrada com os discípulos, para aquela ceia que é ministrada depois, ou ela é comentada por Paulo. Naquela ceia de Paulo, há uma chamada interessante logo ali, né? Lá está dizendo assim, lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho todo o direito e o dever e a obrigação de fazer uma autoavaliação a respeito da minha condição, de como eu me encontro, da realidade na minha vida, daquilo que de fato eu estou conseguindo manifestar como filho de Deus, da consciência que eu tenho a respeito da autoridade que Deus me deu. E nós vamos precisar muito disso agora, nesses últimos tempos. Nosso país tem passado por uma situação, nós estamos vivendo aí algumas coisas bem interessantes, a nível de nação, né? E nós precisamos entender isso. O que é isso? E nos preparar para esse dia. Então, nós precisamos muito. Eu tenho um amigo, que está até sentado ali, ele disse que no reino de Deus as coisas são sempre 3, é o número 3. Para ele, tudo no reino de Deus é 3. E eu disse a ele, falei assim: olha, eu vou quebrar um pouco a sua doutrina, porque eu quero deixar bem claro para vocês, nós estamos aqui com um propósito. E o que o Senhor me diz? Estamos agora num momento em que, ao exercer o meu livre-arbítrio, eu só tenho 2 opções. Só tem 2 lados para ficar. Existe como é que eu vou dizer? Existe uma doutrina, não é uma doutrina. Chega a ser uma doutrina em que parece que tem uma terceira opção, que é aquela opção daqueles que querem ser politicamente corretos,
e ficar em cima do muro. Vocês já viram por aí isso aí? Alguns crentes assim? Que de alguma forma eles não querem deixar bem claro, porque eles foram treinados de alguma forma a achar que o uso da força não condiz com um homem espiritual. Você já viu isso por aí, um evangelho assim? Eu acho que já temos um consenso de que somos ou estamos diante de uma geração de homens fracos. Alguém já ouviu esse tipo de pregação por aí? E parece que o Espírito Santo quer trazer uma maneira de combater isso, de nos levar de volta para o lugar que nós temos que estar. São muitos homens falando disso aí. Tem outros pastores tentando movimentar esses homens. O pastor Adonias esteve agora recente com um grupo aí que está fazendo o Legendários. Como é que é lá? Uhul! Ahu! É o grito de guerra deles. Ahu! Depois ele pode contar um pouco para você. Tem alguns outros aí, eu não estou aqui, irmãos, não vamos falar nada a respeito disso, mas estou citando alguns moveres de Deus. Nós estamos aqui com uma proposta. Nós estamos aqui com a intenção de ter uma resposta de Deus para uma pergunta que foi feita há 10 anos atrás. Eu vou contar um pouco dessa história aqui hoje, para você entender isso. Você leu lá o cartaz de chamado para vir para cá? Você teve a curiosidade de ler a pergunta que está colocada lá? Quem leu? Lá está escrito assim, ó: como despertar a valentia de um homem. Como? E nós vamos passar alguns dias juntos aqui, procurando resposta para essa pergunta. Amém? Você quer saber mesmo? Tomara que o Senhor nos mostre isso. Ele há de nos mostrar. Vou traçar uma linha do tempo. Vou usar a minha experiência como um exemplo. Vou contar um pouco dessa experiência, mas deixa eu te dizer algo. Quando o Senhor esteve aqui a primeira vez, Ele chama a atenção daqueles homens que existiam ali, e Ele faz algumas perguntas bem interessantes. Uma delas é: a quem compararei esta geração? E Ele dá uma resposta. São como? Vocês já leram esse texto? São como? Meninos. E deixa eu te dizer uma coisa. A Juliana, ela tem trabalhado numa direção com as mulheres. Ela está lá naquele lugar fazendo o 15º evento seguido com as mulheres. 15º. Glória a Deus mesmo. E por mais que nós estivéssemos nesse ambiente que nós estamos aqui, nesse contexto de MCM e tudo, nós não tínhamos conseguido ainda fazer um evento como esse nosso aqui. Por quê? Será por quê? Falta de mensagem? Acho que não. Já havia lá no mesmo dia que um profeta profetizou sobre ela, lá em Brasília, de que ela deveria fazer algo com as mulheres, também profetizou comigo que haveria algo com os homens. E de alguma forma nós fomos bem lentos nesse processo. Mas não estou preocupado com isso. Eu acho que ainda dá tempo para nós. Eu acho que ainda tem como nós avançarmos nesse entendimento. Nós nos posicionarmos da forma que de fato vai agradar o coração de Deus. Eu estava dizendo aqui que nesse quesito do livre-arbítrio, eu só tenho duas escolhas para fazer.
só tem dois lados. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu não estou e estou do lado do inimigo. Tem uma piadinha que fala aí no meio evangélico, né, que o diabo nem estava preocupado com o cara que estava em cima do muro, né? Quem já ouviu essa piadinha? No final ele diz assim: não preocupa não, o muro é meu. Então, o diabo nem insistia com quem estava em cima do muro para ir para o lado dele, porque ele disse: não, o muro é meu. Quem não define a sua posição, o seu lado, já está do lado de lá. Então nós não temos como viver não tem essa possibilidade. Então eu queria que você guardasse bem esses comentários, porque nós temos uma proposta aqui. E assim como eu vou traçar uma linha do tempo aqui a respeito da minha experiência com essa pergunta, eu queria que você também começasse a avaliar a sua linha do tempo. Só que eu queria te dar uma outra sugestão, que além de traçar a sua própria linha do tempo, você pegasse essa linha do tempo e você tem que sobrepor ela, colocar ela em cima de uma outra linha do tempo, que é o tempo de Deus com toda a humanidade. Porque além da história sua, pessoal, particular, entre você e Deus, existe uma história de Deus com a humanidade. A sua história, a sua linha do tempo, o momento que você está, a sua condição, a sua consciência que você tem a respeito do seu papel, a respeito da autoridade que Deus te deu, ela tem que ser sobreposta a essa linha do tempo. Por que isso? Porque nós estamos às portas da segunda vinda do Senhor. Quem crê nisso? E uma das coisas que Jesus chamou naquela tempo lá, que ele chamou aquela geração de meninos, é assim, que eles não tinham discernimento do tempo. Vocês já leram isso na palavra, né? Eu estou diante de homens que leem muito a Bíblia, né? A respeito do tempo. E assim como eles não perceberam a primeira vinda, eu acredito que nós corremos um grande risco também de não percebermos a segunda vinda. E aí nós não teremos como consertar isso. Então eu queria te sugerir, tome esses dias aqui, aproveite cada palavra que vai ser ministrada aqui, para se autoexaminar. Talvez a palavra vai te chocar um pouquinho, talvez ela coloque diante de você um espelho para refletir a sua real condição espiritual hoje. E de verdade é a minha, eu espero que isso aconteça. Eu tenho essa expectativa. Vocês estão bem caladinhos, né? Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui é batizado em línguas? Quem não ora em línguas? Quem não foi batizado e não ora em línguas? Tem só um ali, dois. Eu espero que o Espírito Santo batize todos que estiverem aqui. E você que está aí do lado e sabe da importância da oração em línguas, se você estiver ao lado de alguém aí, o Senhor durante esses dias ministrar na sua vida para impor as mãos e orar pelo batismo do Espírito Santo para essas pessoas, por favor, faça isso. Amém? Por que eu estou insistindo nisso? É porque de fato você vai precisar de alguns recursos que a sua mente não compreende. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Uma vida cristã fora do normal. A oração em línguas é um negócio assim. É ou não é? A
oração em línguas, ela tira principalmente a sua mente do processo. Aleluia. O espera está saindo, então você vai ser, no detalhe, o Espírito Santo vai vir e vai envolver o teu espírito. Aleluia. Mais um profeta, né? Aleluia. Que a profecia tenha liberdade no nosso meio, amém? Glória a Deus por isso. Natanael está ali. Eu quero ler um texto. E se você quiser anotá-lo, você anote, porque essa é uma profecia que está em Joel. Essa profecia é a profecia que vem, vamos dizer assim, norteando a minha vida desde 2010. É a profecia que começou um processo em mim que me fez chegar até aqui. Joel 3, verso 9 e verso 10. Você vai fazer uma anotação, nós vamos comentar sobre isso. E vou ler a profecia aqui, se você quiser, pega aí. Joel 3, verso 9 e 10. Quero começar lendo essa profecia, para você se situar na palavra, ok? Entender como começou esse processo, de onde veio essa pergunta que Deus me fez. No dia que Ele me fez a pergunta, Ele depois é que me deu a profecia. Essa profecia aqui, irmãos, eu já vou ler, enquanto você localiza aí, ela vai aparecer quando você for estudar, você vai encontrar ela 4 vezes na Bíblia. 4 vezes. Só que tem 2 vezes em que ela está, o processo dela, do verso 10, ele está invertido do que nós vamos ler aqui. Quando você lê o capítulo 3 de Joel, você vai ver um tempo ali diferente, e você vai ver que a partir desse momento aqui, essa profecia ainda não aconteceu. Busca isso na palavra que você vai ter esse entendimento. Eu vou ler aqui para você, essa profecia ela está reservada para agora, para esses últimos dias agora. Eu creio nisso, por isso nós estamos aqui. Vou fazer a leitura aqui na minha versão aqui. Verso 9 diz assim, ó: proclamai isto entre as nações. Essa é a mensagem, hein? Apregoai guerra santa. E suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Vou ler só o verso 9. Esse termo aqui é muito comum, está muito comum agora, até por causa da guerra de Israel. Existe jihá, é jihá, a pronúncia certa é jihá. Jihad, tem uma pronúncia aí, né? Existe? Você acha que existe? Irmãos, está escrito na palavra. Apregoai o quê? Guerra santa. Existe alguma guerra que é santa? Hã? Sabe por que eu estou perguntando isso para você? É porque nós fomos ensinados por um evangelho que eu estou dando o nome assim de evangelho paz e amor. Quase hippie. Já viu aquele evangelho? Onde parece que está proibido a manifestação de qualquer tipo de força. Já viu ou não? Onde muitos associam espiritualidade com você não nem se defender,
ou nem defender aqueles que o Senhor te deu para cuidar? Quem já esteve diante de um evangelho assim? Eu não sei se você tem tido facilidade, mas responde aí para mim. Está fácil hoje para um homem, realmente, um homem de Deus, liderar hoje, exercer a sua autoridade? Quem acha que está fácil hoje? Vou melhorar a pergunta. Quem acha fácil aí liderar uma mulher? Só uma. Quem é casado? É fácil? É não. Ele falou assim, está me apertando demais, vou embora. Quem acha fácil liderar uma mulher, levanta a mão aí, por favor. Vou baixar a minha. Por que não? Elas têm umas 3 almas num corpo só. Ó, já é uma... Aqui já tem uma... Diz que um gato tem 7 vidas e uma mulher tem vida de 7 gatos. O homem está precisando ser macho de verdade. O homem está precisando ser macho de verdade. Vou pedir de novo, você estava atento aí, você estava levando a coisa meio na brincadeira, porque parece que fica engraçado. A gente usa esse artifício, né? A nossa alma gosta de fazer uma brincadeirinha com coisa séria para diminuir a nossa responsabilidade no assunto. O homem está precisando ser macho de verdade. Quem entendeu o que ele diz? Deixa eu te contar o meu contexto. Eu não conheço a maioria das mulheres que estão aqui, mas eu acredito que eu tenho uma das mulheres mais mansas da face da terra. Quem convive comigo sabe disso que eu estou falando. Juliana não sabe brigar. Sua esposa sabe brigar? Quem tem mulher aí que ela é boa de briga? Então eu estou em vantagem com relação a você, ok? Então agora você vai me perguntar o que eu te perguntei a respeito de liderar uma mulher. Pergunta aí. Não. Pastor Ledilson, é fácil liderar a pastora Juliana? Não, não é fácil. Mas ela é mansa, ué. Minha esposa não sabe brigar. Mas pensa uma mulher que a hora que ela quer algo, ela dá de tudo quanto é jeito, faz de tudo quanto é jeito para conseguir. Tá aqui o Nilton que não me... Hoje ela quase me dobrou. Ela hoje quase dobrou ele. Ela é insistente, não é, Nilton? Ela é insistente, irmãos. E hoje eu achei interessante que nós chegamos aqui e aquele rapaz, Gabriel, põe a mão assim, Gabriel. Gabriel, eu conheço ele desde pequenininho. E eu disse para o pai dele, que é o meu pastor hoje, pastor Wender, que o Gabriel é um rapaz que ele absorveu uma frase que eu disse lá dentro da NCM, morando lá no recanto de oração. Eu disse para os alunos da NCM, um grupo de alunos, irmãos, que tinham ido lá para a chácara, tinha um dia da semana que eles passavam um momento ali, cuidando de coisas na chácara, e aí a gente às vezes colocava homem e mulher. Irmãos, me dava um desespero tão grande, quando eu via as mulheres saindo na frente dos homens no serviço braçal. Você já viu isso por aí? Me dava um desespero tão grande, pastor Jurandir. Um dia eu reuni esses homens lá e
Deus me deu a frase e o Gabriel pegou essa frase como, vamos dizer assim, uma proposta, né, de aprender a ser homem de verdade. Eu disse para aqueles alunos assim, olha, um homem que não domina uma enxada nunca vai liderar uma mulher. Se você não aguenta uma enxada, irmão, no sol, e eu estou falando, vamos falar desse solzinho hoje, que está mais interessante, né? De quando ele nasce até a hora que ele se põe, quem já fez isso? Se você não tem nem força física para isso, deixa eu te dar um conselho: desiste, você nunca vai liderar uma mulher. Gabriel tomou isso como verdade para a vida dele, e está em cima disso, está andando atrás disso. O restante da profecia diz assim no verso 10. Presta atenção aí. Forjai espada das vossas relhas de arado, e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Essa profecia aqui de forjar armas de guerra, de instrumentos de plantação, ela só aparece aqui, nessa convocação de guerra. Há uma convocação para uma batalha, para uma guerra. Essa profecia ainda não aconteceu. Ela está reservada para agora. Se você for ler o restante do texto, aí você vai entender. Procure essa profecia na Bíblia. Vou deixar isso de tarefa para você. Primeira vez que ela aparece, só para você entender o contexto, ela aparece quando o povo de Deus, de Israel, que é um povo para ser guerreiro, na época de Saul, eles estavam tão dominados, que a Bíblia diz lá que não havia ferreiro em Israel, não havia espada em Israel. E eles estavam tão subjugados pelo inimigo, que as ferramentas deles trabalharem, um povo que era para ser prioritariamente guerreiro, conquistador, agora é um povo agrícola. As ferramentas que eles tinham para trabalhar o campo, eles ainda tinham que descer lá nos filisteus e pagar para afiar o corte. Você já leu isso na Bíblia? Olha a condição daquela nação. E talvez esse grito de guerra, ou essa convocação para uma guerra, uma batalha, choque tudo aquilo que você aprendeu a respeito das coisas de Deus, né? Porque há um grupo de pessoas bem doutrinadas para não usar a força, nem mesmo para defender sua casa. Mas eu te pergunto uma coisa: você realmente consegue viver? Vocês já devem ter visto isso aí, fica até mais fácil de pregar, porque vocês viram os acontecimentos em Israel. Quem tem filho aí? Você conseguiria não reagir vendo alguém usar daquilo que eles utilizaram, os palestinos utilizaram ali, com um filho seu? Pastor Duarte, o senhor ficaria, vamos dizer assim, o senhor vendo uma situação dessa, alguém invadindo tua casa, com a intenção de matar sua família, você iria cair de joelhos no chão e orar a Deus? Não. Eu ia para cima, irmão. Irmãos, eu não sei você, mas eu acho que eu não estou dizendo que eu não contaria com a ajuda de Deus, mas eu acho que eu não aguentaria sem tentar fazer algo. Então eu acredito que eu tenho todo o direito de me defender, e tenho obrigação de proteger a minha casa. Obrigação.
Como eu disse agora há pouco, só há duas opções. Ou você vai ficar do lado de Deus, ou você vai ficar do lado do inimigo. Talvez a gente volte a falar um pouco dessa profecia. Eu agora vou contar um pouco de uma história. Hoje é o primeiro dia, né? Nós estamos só nos situando. Esse momento aqui é mais para nós nos situarmos, nos prepararmos, porque eu acredito que quem vai trazer a mensagem nos próximos dias tem homens de Deus escalados para fazer isso. E eu espero que o Espírito Santo realmente conduza a boca deles para completar essa verdade, essa mensagem. E eu vou contar uma experiência que eu vivi. Disse que ia traçar uma linha do tempo, né, a meu respeito. Nenhuma experiência pessoal a gente deve tratar como uma coisa, engessar isso, mas talvez ela sirva de estímulo para você, né? A minha intenção é essa. A minha intenção é trazer aqui uma história ou um testemunho para que você analise a si mesmo, examine você, a sua real condição. Veja se é de Deus ou não. Ok? Em 2010, janeiro, nós tínhamos intensivo aqui na MCM. Era de 30 dias fechado naquela época, né? O pastor José fazia um intensivo aqui com 10, 12 horas de cadeira, um estudo bíblico pesado mesmo aí. Eu acho que ele só dava uma folgazinha no domingo depois do almoço. Quem lembra disso? Alguns já tiveram aqui nessa época. A folga que ele dava era só essa. Intensivo. Hoje já diminuiu, né? Teve que diminuir, né? Tivemos que diminuir para 21 dias, né? Mas naquela época eu conheci aquele rapaz que está lá, ó. Vou contar um pouco do que aconteceu com a gente, né? Eu vou falar porque ele já me autorizou a contar, porque tem uns negócios interessantes a nosso respeito ali. E talvez alguns até já ouviram essa história, então você vai ouvir ela de novo, porque alguns outros aqui, muitos não sabem, e a nossa intenção é realmente dar uma direção para essa pergunta, ou tentar buscar uma resposta para essa pergunta. Naquela época, esse rapaz chegou aqui com uma direção de Deus, veio lá de Juazeiro do Norte, com a família inteira. Tem uma vida interessante, depois você pergunta para ele como é que é. E nós estávamos dentro do escritório da MCM, eu estava lá um dia e o pastor José, ele tem uma maneira muito prática, né, de resolver as coisas. Eu estava no escritório, de repente estava passando, ele estava sentado com uma pessoa que tinha vindo aqui de Goiânia. Talvez ele esteja aqui, eu não estou reconhecendo todo mundo, a esposa dele, ele disse que ia mandar ele vir para cá. Deixa eu ver se eu acho ele aí. O Valdir está aí? Está aí não, né? Bom, agora vocês já conhecem ele, né? Todo mundo agora vai guardar o nome dele. Mas eu falo assim também porque ele me autorizou. Então ele estava lá conversando com o pastor José, porque ele tinha vindo de Goiânia para receber ou para buscar, naquela época a gente chamava isso de cobertura espiritual. O relacionamento entre pastores de igreja, nós chamávamos de cobertura espiritual. E o pastor José falou assim: olha, Valdir, eu não tenho tempo para cuidar de você não. E por acaso eu estava passando ali do lado, sempre assim, né? Ele pega o primeiro que está passando assim, ele falou: Ledilson, cara, Valdir, esse rapaz que vai cuidar de você. Marca um horário com ele. Ledilson, depois você me fala aí o que está acontecendo. Eu falei: ok. Conheci ele naquele dia, naquela hora ali. Aí eu marquei com ele um dia, numa segunda-feira, para nós conversarmos. Naquela época eu ainda era dentista, só 2 dias por semana, acho que na quarta e na quinta. E o restante dos dias nós ficamos à disposição ali da MCM, do ministério ali. E marquei com ele numa segunda-feira à noite. Só que antes, logo depois do almoço, tinha marcado com ele também, aquele ali, o profeta, de passarmos uma tarde lá orando. Havia um recanto de oração, quem já foi ali no monte, quem já subiu o monte lá na Jaca?
é aquela casinha que tem, indo da casa do pastor José na direção do monte. Aquilo ali hoje está maior, mas ali era só um recanto de oração, onde você podia ficar lá, tinha só uma cama, água, onde você podia ficar lá orando. Nós fomos para lá. Eu tinha marcado com a Juliana, 2 filhos, Géser e Sandro, e ele lá. Só que eu cheguei depois do almoço e eu tinha deixado uma tarefa, nós descemos todo mundo para lá. Tinha deixado uma tarefa com os meninos e eles tinham conversado, a Juliana. Adolescente é bom para conversar as mães, né? Aquilo me irritou um pouquinho, eu desci para lá meio na carne. E chegamos lá e estava todo mundo meio assustado assim, pelo menos a Juliana e os meninos estavam meio assustados assim. E aí eu vi que aquele negócio assim, se esse negócio que eu não consertar, Deus nem vai me ouvir, né? Está escrito isso? Não está escrito? Chamei Juliana e os meninos, falei, olha, vocês me perdoem da forma como eu falei, mas me libera perdão e volta para casa. Eu vou ficar aqui com o Natanael. Nós ficamos lá. Passamos a tarde em oração, E eu me lembro que assim, logo em cima, assim, acima da casa, perto de um rego d'água que tem lá, tinha um tronco de árvore. E nós sentamos ali, ficamos um tempão, e ele sempre com o violão. Ele é um músico bem habilidoso. Ele sempre com o violão ali, e eu na expectativa de que ele, né, eu estava assim bem curioso com o ministério profético dele. Né, nós estávamos nos conhecendo, né, uma amizade ali, nascendo, e eu naquela, achando que Deus ia, né, usar ele muito ali naquele momento. Só que ele começou a ficar quieto ali, quieto. Depois ele que me contou, eu descobri que ele tinha tido um teretetê lá com a esposa. Alguém já teve alguma dificuldade aí com a esposa dentro de casa? Posso falar, profeta? Tipo assim, ó, a dificuldade. Um dia ele me pega, fazendo só uma pausa aí, ele me pega lá, muito feliz que eu tinha ido na casa dele visitar ele para tomar um café. E aí a gente chega assim, lá no portão, ele já grita assim, olha quem vem nos visitar. Talvez você já tenha chegado com um amigo assim em casa, né? E ela, olha quem vem nos visitar, vem tomar um café conosco. E eu não sei o que tinha acontecido lá, como é que ela estava, se estava naquele tempo das mulheres, né? Aquele momento que elas ficam TPM, né? Ela gritou lá do quarto, nem saiu lá de fora, falou assim, se você quiser, você faz. O que você faria numa hora dessa? Fazia o café, né? Rapaz, os homens estão bem doutrinados, tá vendo? Todo mundo doutrinado. Ó, vamos fazer o café. Para que criar confusão? Não é verdade? Para que eu vou criar confusão? Vai que mais tarde a gente nem consegue namorar, né? Então vamos facilitar o negócio, né? Mas havia uma situação entre eles para ser resolvida. E naquele dia lá que nós estávamos orando, parece que o negócio não tinha sido muito bom, né? Ele não conseguia nem tirar uma notazinha lá do violão. Mas eu estava mais animado que ele. Continuei orando, andando. Só que no final do dia, nosso compromisso com o pessoal de Goiânia era à noite. No finalzinho do dia, costuma juntar mosquitos, né? Mais insetos ali. E até começou a perturbar, nós entramos na casa. Aí lá já tinha umas luzes assim, em volta, uns pés de manga, uma grama assim. E tinha um lugarzinho ali, você já sabe dessa história. Não, ele aqui sabe, mas eu vou usar ele de exemplo aqui também, né? Está aqui mais perto. O pastor Wender vai fazer o papel do profeta, ok? Ele está falando assim porque ele já conhece o desfecho da história. Só que o lugar que nós estávamos, assim, tinha acho que umas 3 ou 4 cadeiras assim, e é bem curtinho. E lá, onde eu nasci de novo, eu aprendi a orar andando, né? Olha, falou para tirar o óculos.
E eu andava de um lado para o outro orando. A parede de cá, dava só uns 3 ou 4 passos. Né? Quem nasceu em vida no Espírito, ora bastante. Estou falando para ele ali porque ele pratica muita oração em línguas. Então andava, orando, e olhando para ele, e ele ali com o violão não tirava nenhuma nota, nada. E eu comecei a andar assim, e olhando para ele, aquilo foi me perturbando, a condição dele foi me perturbando. E eu sei que eu comecei a andar e orar em línguas, e em um determinado momento eu parei diante dele, porque o Senhor colocou essa pergunta que você está vendo aí hoje, a chamada. Eu olhei para ele, também sem entender, era uma experiência com o Senhor, uma experiência profética, e fiz a pergunta para ele que Deus me fez. Olhei para ele e falei: como despertar a valentia de um homem? Eu também não sabia a resposta, né? Comecei a orar de novo. Depois de um tempo de oração, de novo, aí veio a resposta que Deus deu. E eu de novo parei na frente dele e disse assim: 3 coisas o Senhor me disse naquele dia. Dê a ele voz, dê a ele a minha alegria. Isso é Deus falando comigo, hein? E eu transmitindo o que Deus falou para mim, para ele. A alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Dê a ele a minha alegria, dê a ele destreza, habilidade. Ali o Senhor já estava começando um processo para falar a respeito da guerra. Concorda comigo? Voz, a alegria do Senhor, para que eu pudesse estar com força suficiente e habilidade para manusear as armas de guerra. Ok? Entendeu? Só que eu entendo isso agora. Tem que lembrar que isso aconteceu comigo em 2010, conosco. Então, tenho entendimento disso hoje. Na hora eu não entendi, mas eu continuei orando. Eu já fui treinado a buscar as coisas de Deus assim. Né? Vida no Espírito, oração, busca. Insistir com o Senhor. Só que à medida que isso veio, eu olhava para ele e o semblante dele começou a me perturbar. O semblante dele, porque eu olhava para ele e ele era a expressão da derrota. Ele estava tão abatido. Nós tínhamos passado uma tarde toda orando e tal, e ele não tinha mudado o semblante. Ele era a derrota ali na minha frente. Sabe uma pessoa derrotada? E a condição dele começou a me perturbar. Irmãos, eu comecei a orar e parece que agitou alguma coisa dentro de mim. Sabe o que aconteceu, começou a acontecer comigo? Deixa eu te dizer uma coisa, é porque você não me conhece. Então você não sabe como que eu me comporto. Eu, se pudesse escolher, teria nascido de novo numa igreja batista bem tradicional. Só que Deus me pegou e me colocou num lugar, numa igreja. Eu nasci de novo numa igreja com muita manifestação de dons. E eu fui pego nesse caminho. E ali naquela hora eu comecei a ter uma das minhas primeiras experiências proféticas bem forte. Porque a hora que eu olhava para ele, foi subindo em mim uma ira. Irmãos, eu fui ficando irado de ver aquela situação. E de repente veio dentro de mim um desejo e um pensamento. Eu passava perto dele, aí eu não falei nada com ele não, porque eu estava tendo uma experiência que nunca tinha tido, e eu estava perguntando se aquilo era de Deus ou se não era. Você já passou por isso? É de Deus, não é de Deus? Porque o que veio dentro de mim, assim, uma vontade quase que incontrolável de encher a mão na cara dele. E eu fui andando para lá, para cá e orando, e ele não sabia, porque aí agora ele não sabia, eu não tive coragem de falar para ele, né? E eu estou andando ali e o negócio foi crescendo dentro de mim. E parece que a única solução para tirar ele daquele lugar era encher a mão na cara dele, assim, ó.
Dentro de mim eu pensava assim, será que se eu chapar a cara dele assim, o sangue dele vai andar mais rápido, vai circular, vai sair do pé até na cabeça mais rápido? Que reação ele vai ter? Qual a reação que esse homem vai ter? E ele, inocente, sabia de nada, né? Olha lá, na minha frente. E eu aqui, irmãos, a hora que eu parei na frente dele e falei assim, agora eu vou chapar a mão, seja o que Deus quiser. Deus tinha me convencido de encher ele. A hora que eu parei na frente dele, que eu mirei ele, sem saber de nada, estava lá. Alguém grita lá fora, que eu estava dentro. Livramento de Deus. Aquele pastor que eu falei no início, ele tinha convocado a liderança dele para vir me conhecer. Só que ele tinha passado, acho que na casa de alguém lá para pegar, e ele tinha mandado um carro cheio de homens e eles chegaram. E alguém gritou num portão que tinha assim, bem na hora que eu ia. Quando ele gritou, eu saí, parece que daquela experiência assim, né? Agradeci a Deus, o Senhor, obrigado. Saí para a porta para fora, fui atender o pessoal que tinha chegado. Terminou ainda não. Tem coisa interessante para vir por aí. Eu saí, fui atender o pessoal, aqueles 5 homens que chegaram para me conhecer. O pastor deles não estava, eu não os conhecia. Eu me lembro, quer ver, de alguém, acho que é o Antônio, o pastor Antônio estava por lá também orando naquele dia. Tinha passado por lá. Eu disse assim, olha, vocês fiquem aqui. Eles viram aqueles pés de manga, tinham umas luzes lá, eu falei, vocês ficam por aqui, orando, porque a hora que o seu pastor chegar, e aí nós vamos nos conhecer melhor, vamos conversar. Continua orando aí. E dos 5 que vieram, na frente da casa tinha uma varandinha assim, pequenininha também, com uma mureta. Você já viu aquelas muretinhas baixinhas assim, que tem nas varandas? Um rapaz, um homem desses, acho que uns 25 anos por aí, chegou e se sentou na mureta. E o profeta agora está lá dentro da sala com o violão. E eu estou orando aqui agora, do lado de fora. E quando eu olho para o rapaz, ele também estava com o mesmo semblante do profeta. E eu comecei a andar de volta. Já tinha passado por aquilo lá dentro. E eu fui ficando de novo irado. E dentro de mim eu estava convicto, só vai resolver se eu der um tapa na cara dele. Só que agora a briga aumentou com Deus. Por quê? Ele, pelo menos, ainda era um amigo, né? E o cara era um desconhecido. E eu andando ali, e quando de repente eu chego assim, o cara está assim na mureta, tinha um gramado assim, eu já estava vendo ele cair lá no gramado. Eu falei assim, eu vou encher a cara dele aqui, que ele vai cair lá naquela grama, quer ver? Na hora que eu parei na frente dele, o pastor dele chega e faz a mesma coisa. De novo eu levantei as mãos e falei, graças a Deus, saí daquele lugar, fui atender o pastor. Só que a hora que eu passei bem na frente da porta, que ele tinha ficado lá dentro, que eu olho lá para dentro, ele estava lá dentro. E aí parece que o espírito da profecia, parece não, o espírito da profecia já estava movendo com ele, né? Profeta é profeta, né? Eu olho lá para dentro, ele está assim, ó, na parede. Empurrando a parede com as 2 mãos. Gritando, feito um doido. Falei, gente, o que é isso? Mas profeta é bicho doido, já sou acostumado. Já tinha visto, né, algumas coisas estranhas acontecendo. Saí dali, fui atender o pessoal, nós paramos debaixo de um poste que tinha assim, e ele ficou lá dentro da casa. Quando os homens chegaram, o pastor e mais 9 homens, eram 2 carros cheios, e nós fizemos um círculo assim, eu falei assim, olha, vamos orar aqui, o Senhor vai falar conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos conversar, vamos fazer uma oração para começar a nossa conversa e nos conhecer.
Eu me lembro que a hora que eu agachei a cabeça, irmãos, para orar, eu ouvi um grito. Eu levantei e olhei para cá, do lado esquerdo assim, ele estava parado assim, uns 5 metros de mim, daqui o sul assim, ó. Ele tinha saído lá da casa, estava parado ali, deu um primeiro grito, olhou dentro dos meus olhos, eu tomei aquele susto, a hora que eu me recompus assim, que eu olhei para ele que achei estranho, que ele olhou dentro do meu olho, ele olhou de novo e fez assim, ó, deu um grito assim, e partiu para cima de mim. Partiu para cima de mim. Quando ele partiu para cima de mim, de repente eu tomei um susto. Mas aí Deus falou, valentia. Irmão, eu grudei com esse cara. E nós dois começamos uma luta corporal. Ele me dava uma cambota, eu dava uma cambota nele. De repente ele estava por baixo, eu estava por cima e virava. Nós ficamos uns 5 minutos, pastor Jurandir, rolando na grama no meio de 10 homens que tinham vindo conhecer a cobertura espiritual deles. No meio de 10 homens vendo aquela cena e eu lá grudado com ele, rolando na grama. Ué, você estava lá? É mesmo, ele fazia parte. É verdade, rapaz, estou te lembrando de ti agora. Você é o que quase apanhou? Não lembro. Você lembra da uma dor rolando na grama? Ele é lá do Valdir, ó. E interessante, irmão, nós ficamos ali e o pessoal, eu só via eles fazendo assim, ó. Assim, onde que nós viemos parar, né? Eu acho que é assim que era a mente deles, né? O que está acontecendo? Depois de uma boa luta corporal, nós paramos e eu fui contar para eles o que estava acontecendo. Aí a coisa acalmou um pouquinho. Eu falei para eles o que tinha acontecido conosco lá. E naquela noite o Senhor só falou uma coisa a respeito do ministério de Eli. Quem já leu a respeito do ministério de Eli na Bíblia? Um exemplo de ministério falido. Você sabe como ele terminou a vida, né? Israel numa guerra, chega o mensageiro, ele recebe aquela notícia, gordo, cai, bate a cabeça e morre. Interessante que se você for ler a respeito de Eli, em todos os momentos que você lê lá, ele está numa única posição, sentado. Sentado. E quando o Senhor começou a se mover, eu chamei o pessoal e falei para eles a respeito disso, e ali o Senhor me deu uma direção. Falei desse ministério falido, falei de um comportamento que a gente deve ter na igreja, e eu não sei se você lembra, eu dei uma direção para todo mundo. Eu disse, senhora, talvez você nunca vai ser um pregador, mas você pode e deve desempenhar um ministério na igreja. Você, no próximo culto, não vai ficar sentado no culto. Você lembra disso, de eu dar essa direção? Você não vai ficar sentado. Você vai passar o culto inteiro em pé. Nem que você vá lá para a porta só para receber e dar as boas-vindas para a pessoa. O que era a mensagem que o Senhor queria dar ali? Começou a falar conosco sobre esse sacerdócio, sobre pequenas atitudes que nós precisamos ter. Irmãos, a valentia não é algo que nós vamos ministrar sobre você, não. Essa valentia que eu estou falando, e se você for estudar isso na Bíblia, você vai encontrar muita referência disso. Aliás, a palavra valentia só aparece uma vez na Bíblia. Mas valente e valentes muitas outras vezes. Só que tem um detalhe, em nenhuma delas ela está associada à figura feminina.
Nenhuma. Se você encontrar, me diga. Eu ainda não achei. Não tem. Não achei na Bíblia. Então não estou falando de algo que nós vamos trazer para ministrar sobre você. Eu estou falando de algo que Deus já colocou dentro de você. Já está dentro de você. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Jesus conquistou na cruz para nós? Vou tentar usar uma linguagem mais moderna para a gente entender. Você acha que a revelação, ela tem o poder de trazendo as verdades de Deus, ou a condição que Jesus conquistou para nós na cruz, vamos dizer assim, em prestações, ou você acha que tudo que Deus é transferido para você no momento que você nasce de novo? O que você acha? Assim que você nasce de novo, tudo que Deus isso é transferido automaticamente para você, ou isso é mais ou menos como um programa de computador que de vez em quando precisa fazer uma atualização? O que você acha? Tudo que Jesus conquistou na cruz é transferido para você automaticamente, de uma única vez, através do Espírito Santo de Deus. Uma única vez. Por que o meu comportamento então não condiz muitas vezes com essas verdades? Metanoia. Ainda há um velho homem lutando dentro de mim para prevalecer. Ainda há uma velha natureza guerreando com esse homem espiritual para continuar agindo. Mas essa valentia já está dentro de você. O que fazer? Por isso a pergunta: como despertar uma valentia? A valentia de um homem. Como? Talvez você ache que precisa. Será que você precisa de uma ação bem contundente igual essa? Um tapa na cara é um negócio meio... Eu não, né? Mas eu disse que você no início ia fazer um autoexame, lembra? Você está contente com o seu comportamento? Você tem consciência da autoridade que Deus te deu? Por que em determinados momentos você ainda está sendo envergonhado? Em muitas áreas da sua vida até. Você já parou para perguntar isso? Será que é Deus que não te deu condições para enfrentar isso? Você acha que é, pastor Silvio? Ou Jesus já te deu essa condição? Já, né? Já deu e é de natureza. É de natureza. O pastor Tsula tem uma palavra fantástica sobre isso. Então, tudo que Deus tudo que Jesus conquistou para você, é transferido para você automaticamente no momento que você nasce de novo. Qual que é a minha parte agora? Manifestar quem eu sou. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem define a sua identidade é o pecado? Porque a religião diz assim, que tem os pecadores e os santos. A religião não diz isso? Quem define sua identidade? É o pecado? Isso que é importante você prestar atenção nisso. Porque nós vamos chegar lá no livre-arbítrio. A palavra de Deus, ela é claríssima. Todos pecaram. Então não é o pecado que diz que você é ou não filho de Deus. Tem uma coisa que diz se você é ou não filho de Deus, a opção que você faz. Porque a Bíblia é muito clara, ela já dá de fato uma paternidade para quem faz uso da mentira.
Irmãos, não teve um decreto agora circulando na nossa nação recentemente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... E quem disse isso talvez não tenha nem consciência completa do que ele disse, mas Deus fez ele dizer. Deus colocou isso na boca dele. É um decreto que foi estabelecido em toda a nação. O que diz que você é filho de Deus é a hora que você faz a opção de viver sem mentir. Porque a hora que você mentir, você já determina de quem você é filho. Simples, não é? O evangelho não é simples. O dia que você faz opção pela mentira, você declara assim: sou filho do diabo. Nem a do gasto? Nem a do gasto. Então nós estamos aqui em busca da verdade. Da verdade, a nosso respeito. A respeito do papel do homem. A respeito do que a Bíblia diz que é o nosso papel. A respeito da responsabilidade que está sobre nós. Isso precisa acontecer com cada um, mas também o Senhor me disse que nós vamos ter que crescer no entendimento de corpo. E por causa do que está por vir agora, eu estou usando a linguagem militar, e eu estou falando da formação de um exército. Essa batalha não é batalha para um homem só. Ou nós vamos entender mais, ou crescer mais no entendimento de corpo, ou de exército, ou de equipe, pode dar o nome que você quiser, e agir coletivamente, ou nós vamos passar vergonha de novo. Aí talvez você não tome um tapa na cara do Espírito Santo. Talvez seja o diabo que fique batendo em você e te envergonhando. Glória a Deus pela prontidão das mulheres em responder a Deus, amém? Eu não estou falando como alguém que está diferente da maioria talvez aqui não sei, não conheço todos. Mas a minha mulher eu tenho a sensação de que é mais crente que eu. Eu fui obrigado a examinar a mim mesmo. Né? Eu não estou falando de uma competição não, mas quem esteve lá no evento de mulheres? Quantas estão reunidas lá? Lá tem 840 cadeiras e tem mulher em pé. Pastor Nilton disse que tem 840 cadeiras e tem mulheres de pé. E hoje ainda é o primeiro dia, tem mais gente chegando. Por que 15 anos depois é que a gente conseguiu fazer um grupo assim? Não é porque não tenho o que dizer não, irmãos, tenho o que dizer. E aqui eu conheço muitos de vocês. Aqui tem muitos pregadores que poderiam fazer o uso da palavra aqui com muita revelação. Muita revelação a respeito dos homens, do papel dos homens, do momento que nós estamos vivendo. É verdade ou não é? Nós nunca, como igreja, vivemos um tempo como esse. Eu acredito que não estamos precisando de muitos pregadores mais não. Tem pregador demais. Demais. Mas de alguma forma o diabo, esse sistema diabólico conseguiu roubar de nós a consciência coletiva que nós precisamos ter. De que de fato estamos indo para uma guerra. Aliás, já estamos numa guerra. Já estamos numa guerra. E muitos de nós, de forma imatura, não estamos nem percebendo o que está acontecendo em volta. Assim como aconteceu com os religiosos na época de Jesus. Você tem consciência da sua real condição? Você já parou mesmo, de forma bem sincera e honesta, para
para saber do Senhor essa verdade a seu respeito? E olha que nós aqui somos privilegiados, como eu disse no início. Eu conheço a maioria de vocês. São homens de Deus. Tementes a Deus. Conhece muitos aí, né, pastor? Talvez o Jonathan e o Nilson conheçam mais ainda. Estão andando mais. É isso que está acontecendo com a igreja brasileira, bispo? É isso que você tem visto, pastor Jonathan? Irmãos, nós precisamos de um socorro de Deus. Talvez o que aconteceu com Natanael aqui na chegada, né, Natanael? Por que nós não conseguimos então responder a Deus com a mesma prontidão e com a mesma intensidade que as mulheres estão fazendo? Falta em nós o quê? Discernimento a respeito do momento, do tempo? Não tem ninguém aqui que é ignorante com relação a isso. Que falta em nós, irmãos? Disposição para a guerra? O que falta em você? O que está acontecendo conosco? Quando Deus começou o processo com as mulheres, Deus deu a Juliana uma chamada, que é uma afirmação. Todo ano essas mulheres vêm aqui para participar de um negócio chamado o quê? Eu me deixo curar. As mulheres têm consciência da condição delas e parece que a chamada já é uma expressão do que elas estão buscando em Deus. Uma cura. O que Deus falou comigo é bem diferente, é uma pergunta, é um questionamento. E eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para nós avançarmos numa busca de uma resposta. Aqui tem pastores que trabalham com homens e já trabalharam com homens muito mais do que eu. Pastor Jurandir é um desses. Tem muitos homens lá, né, pastor Jurandir? 600? Um bom exército, né? Pastor Jonathan está falando que você tem um grupo forte lá. Amém. De alguma forma o Senhor te trouxe uma consciência coletiva, de uma ação coletiva. Quer falar? Ainda não tive o prazer de ir lá, mas Juliana já esteve lá, né? Posso? Deus está falando muito comigo aqui. E Deus tem ministrado muito na minha vida. Na semana passada, Deus me confrontou. Porque eu falei, Deus, a gente ora, a gente lê Bíblia, a gente se consagra. O que está acontecendo? O povo da minha igreja ora, lê Bíblia, se consagra. Eu fui para o particular com Deus, eu quero compartilhar aqui na coletiva, porque isso é reino. Eu falei, Deus, fala comigo. E eu fui para o joelho, fui falar com Deus. Deus falou, pois é, filho, o espírita também lê Bíblia. O idólatra, o católico, ele lê Bíblia. O diabo me confrontou, foi na palavra, e foi falando comigo. Eu falei, Deus, mas a gente tem que orar, a gente tem que ler Bíblia e se consagrar. Ele disse, mas tem uma chave para isso funcionar, que está faltando no meio da igreja. Eu falei, agora complicou. Eu sempre falo nas minhas pregações que Deus ele complica, descomplica, depois explica porque ele complicou. Se orar é bom, eu devo orar. Ler Bíblia, tenho que ler. Jejum, claro, é isso que eu ensino na igreja. Eu falei, mas por que esse método não está funcionando? Um monte de pastor caindo, é um monte de pastor, é para pastor, um monte de pastor compra e não paga, não respeita a esposa, é
um monte de gente, está uma bagunça. A igreja precisa voltar a ser igreja. Me dá um norte, Senhor. Eu comecei a chorar. Deus falou, filho, leia a Bíblia, orar, jejuar é o caminho certo. Mas precisa de uma chave para esse negócio funcionar. Eu vou te revelar. E eu comecei a chorar, fui buscar em Deus. E Deus falou, precisa apenas de uma coisa. Essa chave é o temor que está faltando na igreja. Obrigado. Aleluia. Pastor Wesley está lembrando aqui que aquilo que Deus fez com Natanael, né? Ele sentiu, quando ele chegou aqui, um temor tão grande, que ele quis entrar aqui de joelhos, né? Temor. Temor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai ter uma prestação de contas. Antes você não soubesse o que você está sabendo aqui hoje. Seria melhor, né? Para os ignorantes, o julgamento será mais suave. Mas, você vai ter que comparecer diante de Deus. Esses dias uma passagem de Jeremias tem mexido muito comigo. Se você está tendo dificuldade de ir com homens a pé, imagine com a hora que chegar a hora de você ter que enfrentar os que estão a cavalo. Quem já leu isso na Bíblia? Não, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus é muito clara. O que nos espera agora são mais tribulações. Guerra. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Exercer sua autoridade? Eu espero que sim. Essa é a minha expectativa. Deixa eu te dizer algo. Nós vamos passar esses próximos dias aqui, amanhã, depois, sábado. Volte lá para onde você está, se lembrando desse momento aqui, e faça o que eu propus para você. Faça uma análise a respeito da sua real condição. Tenha coragem de perguntar ao Senhor. O Senhor chama de completo aquele que teme ao Senhor. Pleno, a palavra bem-aventurado significa pleno. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Começo sim é o temor, viu, pastor Jurandir? Mas nós vamos ter que resolver uma situação particular com o Senhor. E depois nós vamos ter que ajustar uma forma de caminharmos juntos, pastor. Quem está entendendo o recado? Nós precisamos, irmãos, marchar para uma única direção, com um único propósito, o reino de Deus. É para lá que temos que ir, com o entendimento de um exército. Ou então nós vamos ser envergonhados. Não se iluda. Glória a Deus. Eu tinha que falar. Eu estive lá com as irmãs e eu brinquei até com alguns irmãos com a ovelha que está aqui. Deu medo de ficar lá dentro. Falei, rapaz, está um profeta aqui com temor de ficar nesse ambiente. Mas eu tinha que estar aqui. Não era o medo de medorré, temor. Deus está lá, em plenitude. Mas não é essa a palavra. Um dia antes de nós termos sido saqueados, usurpados e roubados nas urnas, e Deus falou, Deus mostrou o que aconteceu nas urnas últimas, com a digital da igreja dele e de muitos cristãos. Deus permitiu nós chegarmos onde nós estamos. E um dia antes, o pastor Edilson conhece essa palavra, eu estava no altar, visão aberta, e o Senhor se colocou na minha frente e falou assim: filho,
independente do resultado amanhã, vai haver uma grande convulsão espiritual, e Deus mostrava milhares de corpos no chão, milhares. E eu não sei se eu falei isso contigo. E eu olhava para aquilo e falei, mas peraí, Senhor, mas o Senhor falou que Ele é o propósito, o Senhor falou em altares, que esse presidente, ele é o propósito, preste atenção, independente de que vai acontecer, mortes. Aí vem a triste notícia, vai ser agora esses dias. Está vindo uma convulsão, você falou de guerra, está vindo uma convulsão espiritual na nossa nação, como a nossa nação nunca experimentou. E mortos da parte do Senhor. Começando dentro das igrejas do Senhor, que deixou a sua digital nessas urnas satânicas, macumbeiras, essas coisas todas que vocês conhecem. E alguns de vocês às vezes até deixou a digital lá. Mas nós vamos pagar esse preço, infelizmente. Então essa é a palavra, pode anotar aí, se estiver gravando pode gravar. Nesses dias agora, essa convulsão vem, o mundo geopolítico do Brasil, ele vai virar de cabeça para baixo, literalmente, mas é a espada de Deus. O anjo do Senhor, com aquela espada que estava lá em Jerusalém, ele está no Brasil com a espada afiada. Por isso essa palavra de homens. É preciso ter homem, porque nós vamos perder pastores na nossa MCM, nas denominações, para todos os lados vai haver mortes das partes do Senhor. Aí vai vir um avivamento, que é o último. E eu estou naquele calendário do nosso pai, pastor José Rodrigues. Talvez 5 anos, 6, talvez. Mas é suficiente para nós fazermos com plenitude e alcançar Goiânia, Goiás, Brasil e confins da terra. Termino. Se algum de vocês me falar qual que é o nome, o único nome que a igreja de Jesus tem, o Edinho vai pagar uma janta para vocês. Qual é o único nome que a igreja de Jesus Cristo tem? Os pastores que aqui estão, os teólogos. Qual que é o único nome? Não é pegadinha não. Não é a noiva. A noiva é a última. Não. Posso? Rogo ao Pai para que vocês sejam. É o único nome que ele deu para a igreja dele. A igreja número 1. Não tem 2. Pastor, qual que é a revelação disso? Está lá em João 17, 21. Você é o número 1 de Deus, naquilo que Deus te confiou. Você é o melhor pastor, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor empresário, o melhor profeta. Ele não tem número 2. Não tem, é você. Por isso, a palavra para esse tempo é agora. Como a terra nunca recebeu, presta atenção. E tem gente que era tão bom que já foi vivo para o céu. 2 foi vivo para o céu. Mas o que Deus vai fazer através desse número 1 é infinitamente maior. Vocês estão diante de um homem que Deus vocacionou como profeta, que vai mover no espírito de Moisés e de Elias em um grau maior. Para você essa palavra. Você está diante de um homem que vai mover nos sinais, de juízos principalmente, em plenitude que nem Paulo experimentou. Porque Paulo passou e o número 1 ficou. Pode pegar essa, vocês estão com medo, estão achando que é vaidade, mas Deus manda falar. Os homens de verdade que vão se posicionar, vai se posicionar nessa identidade, número 1, e na plenitude do trono. E a medida do trono é sacudida, recalcada, transbordante, e sem limite. E sem limite. Deus manda falar. Mas nós vamos, infelizmente, aqui, então são muito chega, está pinicando. Nós vamos chorar uma lágrima que nós nunca choramos na nossa vida. Por causa de uma igreja que se prostituiu com Mamon e Jezabel. Mas nós somos a resposta dentro dessa igreja. Deus está mandando falar. E se alegre. Na tua mão financeira vai chegar o que nenhum patriarca recebeu em plenitude de riqueza. Na tua mão, na MCM. A MCM vai ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro nesses quase 6 anos. E Deus manda falar para você, porque eu tenho uma palavra para entregar para você. Eu achei que era lá sozinho. Não te preocupe com a quantidade, porque você já tem número 1 com você. Agora vai arrastar. Não tente fazer, não tente fazer na sombra, eu me deixo curar. Eu me deixo usar. Vê agora. Eu me deixo usar. Elas vão para um nível de plenitude como nunca aconteceu. E agora com você está começando em certo sentido.
essa plenitude. O número 1 já tem nos 4 cantos do nosso Brasil. Amém. O profeta tem que profetizar. Deixa eu só concluir esse momento aqui, dizendo algo a vocês. Só um homem alcançou aquilo que o pastor José prega muito aqui entre nós. O pastor José constantemente nos chama a andar em perfeição. Só tem um homem que foi perfeito. Ok? Quem foi esse homem? Jesus. Nós não temos mais essa chance. Ok? Nós não vamos perder de vista. Vou falar isso aqui com um pouco de temor. Quando eu vim para cá, e aí nós vamos completar esse entendimento depois, o Senhor me chamou a atenção para Davi. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se como homem, você alcançar aquilo que Deus disse a respeito de Davi, pronto. O que Deus diz a respeito do homem Davi? Um homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha? Ao mesmo tempo que Davi tinha uma sensibilidade para as coisas de Deus. Amém. 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 Mas eu queria falar de duas características de Davi, que é a característica da sensibilidade às coisas de Deus. Está o relato dele na palavra. Mas também quando ele tinha que ir para a guerra, vocês sabem o que ele realizou em nome de Deus. É isso que eu queria dizer a vocês. Dois ambientes, dois cenários. Deus vai requerer isso de nós. Um comportamento adequado nesses dois ambientes. Nós vamos falar disso depois. Fique de pé, por favor. Aliás, o pastor Wender já fez, acho que o que a gente deveria fazer.